ser um bem ou mal coletivo, é o que acaba motivando atos como esse dessa audiência, e é o que nos deixa bastante felizes e agradecidos. Então é isso, já me estendi demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Lino. Passar a palavra para o Antônio Paulo, secretário da Federação Nacional dos Jornalistas da FENAGE. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nós agradecemos o convite da Comissão de Legislação Participativa para esta audiência, e também a gente se solidariza com os irmãos Bucchini por esse ato de censura. Nessa audiência, eu gostaria de colocar 3 questões que perpassam todo esse debate de liberdade de expressão e de imprensa e a censura. Em primeiro lugar, a ausência da Folha de São Paulo nessa audiência e da NJ revela algo muito claro. Caiu a máscara no sentido de que nos últimos anos, 2, 3 anos para cá, a grande mídia vem se apropriando desse debate da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Só para rememorar um pouco mais, nos últimos 20 anos, e eu parto lá dos anos 90, o movimento pela democratização da comunicação no Brasil levanta esse debate com a FNDC, com a FENAGE e com uma série de entidades que até hoje estão à frente dessa luta e desse debate. Vide que foi esse movimento que trouxe a primeira Conferência Nacional de Comunicação, e a liberdade de expressão e de imprensa, ela perpassa desse apropriamento dos meios de comunicação. Por que diz isso? A Folha de São Paulo e o resto da grande mídia diz que não se pode cercear, e isso é verdade, a liberdade de imprensa e de expressão de quem quer que seja, de jornalistas, de entidades, de qualquer veículo. Só que se sabe, e lá atrás, que existe uma censura, e a começar internamente, e essa censura parda, ela acontece no âmbito das empresas e de seus donos, a começar pelo próprio trabalho dos profissionais. Porque quando o Bucchini fala da partidarização, do envolvimento da grande mídia com determinados segmentos, eles aí marcam a sua bandeira, marcam a sua trajetória em estar do lado de alguém. E todo mundo sabe que quando não é do interesse, seja da grande mídia, da média e da pequena, quando não é interesse do dono da empresa, do dono do veículo de comunicação, a reportagem, ela não sai, ou ela sai de um modo com só viés. Então, a liberdade de imprensa e de expressão, eu quero deixar claro isso, que vem querendo ser apropriada pelos grandes veículos de comunicação, ele já vem com esse debate a partir da redemocratização nos últimos 20 anos, pelas entidades, incluindo aí a FENAGE e o FNDC, para que haja efetivamente essa liberdade de expressão. E como é que isso acontece? É básico, é ouvindo os dois lados, é ouvindo os amplos interesses da sociedade. Quando a grande mídia persegue esse tema de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, e ela começa a derrubar isso, confrontando a justiça, com o fim da lei de imprensa, que é um entulho da ditadura militar, com certeza, com o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalista, e uma série de outras medidas, que é justamente para não regular. Eles querem, basicamente, a liberdade de empresa. É isso que a grande mídia quer. Porque quando fere o seu lado
quando fere os seus interesses, está aí a prova. Não precisa dizer mais nada. Essa censura feita ao blog Folha de São Paulo é simplesmente o retrato, a contradição da grande mídia brasileira, que sempre esteve ao lado do poder e quando não está, faz o que faz, que sempre teve o apoio dos poderosos, e digo, e não tenho medo de dizer, de grande parte da justiça brasileira, porque encontra guarida nesse tipo de ação. Então é falácia, é subterfúgio dizer que a Folha de São Paulo, o blog, cometeu plágio ou sátira. E o deputado Paulo Pimenta cita o caso do Estado de São Paulo, quando vai ao STF em 2010 questionar a questão do humor na eleição, e o STF diz que pode. Então, a liberdade de expressão, ela tem esse viés. É preciso ter liberdade de expressão, sim, em qualquer circunstância. Agora, com a responsabilidade e com a ética. Porque sem esse viés, e aí eu lembro lá da infância, aprendendo na escola, a liberdade individual, ela não é ampla, não é plena, até quando atinge a liberdade do outro. E o outro, com mais outro, são as liberdades coletivas. Então, hoje esse debate da liberdade de imprensa no Brasil ficou tão exacerbado, e de uma forma, às vezes, porque a grande mídia introduz esse viés da liberdade de empresa, porque só ela pode dizer o que quer, escrever o que quer, a hora que quer, e ninguém pode dizer nada. Porque aí vem a segunda questão, a desregulamentação do setor de comunicação no Brasil. Isso é fato. Por que que a grande mídia, e não digo só a Folha de São Paulo, o Estadão, Rede Globo, a grande mídia brasileira, que detém o poderio do que chama o quarto poder, se apropria desse debate da liberdade de expressão quando começa a se tocar na questão da regulamentação do setor. Para eles, qualquer forma de regulação é censura. E nós estamos vendo que não é. Qualquer forma de se buscar na justiça, se buscar um meio legal para se coibir os excessos, para se dar voz e vez aos que não têm, e eu digo à sociedade, quando se fala de controle público, e as entidades da comunicação que lutam por essa democracia, não quer que o Estado se meta nisso, não quer que o governo se meta nisso. A sociedade precisa ter espaço. Esse controle público é a sociedade brasileira. Quando a Veja, quando a Folha de São Paulo editorializa uma matéria, os segmentos da sociedade precisam ter respaldo, precisam ter vez para se defender. Todo mundo sabe que lê a Folha, sabe o tamanho do outro lado que a Folha dá. Ela dá uma página inteira escrevendo, e o jornalista aqui, eu não quero em nenhum momento me referir aos profissionais, aos jornalistas, porque são empregados, porque obedecem às regras da empresa, e são as empresas que determinam essas relações de trabalho. Muito bem, eles morrem de medo de qualquer forma de regulação. A desregulamentação no setor está aí. Quando o Lino fala da não tem jurisprudência brasileira, é claro. Quando se acaba com a lei de imprensa, e foi um pedido da grande mídia, em que o deputado Miro Teixeira reverbera isso como um entulho da ditadura militar, está correto. Só que não podia acabar por acabar. Era preciso uma nova lei democrática. Por exemplo, quando não tem jurisprudência, cadê o direito de resposta? Quando se ofende alguém na sua honra, nos seus interesses pessoais, o que se diz? Vá procurar justiça. E vai para o Código Penal que remete dos anos da ditadura. Ou seja, simplesmente existe a calúnia e difamação. E o direito de resposta? Quando o Lino fala que não tem jurisprudência, ele não tem mesmo, porque não tem lei, minha gente. O setor de comunicação no Brasil, com essa questão da liberdade de expressão e de imprensa, não tem regulação nenhuma. Hoje, por não ter jurisprudência, qualquer juiz de primeira instância
pode dar o tamanho que quiser, pode dizer a hora ou o espaço que tem que ser para a resposta do ofendido. Com uma lei de imprensa democrática, colocando as questões, inclusive a cláusula de consciência, que aí coloca o jornalista diante da empresa dizer, eu não posso fazer isso porque fere tal cláusula. Então, essa desregulamentação que eles queriam, esse é o primeiro passo. Segundo, também perpetrado pelos donos da mídia, o fim da obrigatoriedade do diploma para jornalista. 2009, o Supremo disse, vale tudo. Qualquer pessoa pode entrar na redação e escrever o que quiser, sem técnica, sem ética, sem qualquer formação profissional. Hoje pode fazer isso. E a FENAGE luta, com o apoio do deputado Paulo Pimenta e outros parlamentares, deputado Ivan Valente, para restituir esse diploma. Nós temos 2 PECs e depois eu falo sobre isso. Esse é o segundo momento. Então, sem lei de imprensa nenhuma, sem jurisprudência, qualquer juiz do interior que esteja ligado ao grande veículo ou ao pequeno, e que alguém ofendido vai entrar na justiça, ele pode dizer, você não tem direito, porque está mancomunado com o dono do poder, ou você tem 5 centímetros de texto para responder. Qualquer juiz dos mais de 5.000 municípios brasileiros pode dizer, porque não tem jurisprudência, não existe lei que possa regular o direito de resposta, por exemplo. E a terceira questão, que faz parte desse embrulho, desse pacote perverso que a grande mídia vem fazendo engolir no Brasil. O fim da lei de imprensa, o fim do diploma, o fim da qualificação profissional do jornalista para fazer um trabalho bem feito, um trabalho ético. E aqui, o Conselho Federal de Jornalistas, que com apoio do Parlamento, em 2004, retirou de pauta, por pressão de quem? Da grande mídia. Por que se tem tanto medo de um conselho de jornalistas? Não é para proibir jornalista de escrever, não é para proibir jornalista de cumprir o seu papel, e nem patrulhar a imprensa. Como existe o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o Conselho de Medicina, em toda e qualquer profissão, existe um órgão que está observando. Em toda qualquer profissão, existem os maus profissionais. Eu fico me perguntando a cada dia que abro os jornais e as revistas brasileiras, por que a imprensa brasileira vem sendo tão questionada nos últimos anos? Na época da ditadura militar tinha um motivo. Ou seja, era contra o regime. E não estou dizendo aqui que os jornais e revistas têm que estar mancomunados com o governo. Não tem. São adversários naturais. Qualquer jornal, qualquer revista não pode estar coadunado com o governo. É preciso o quê? Ter liberdade, responsabilidade ética de escrever, de apurar, de ouvir o outro lado. Então, o Conselho Federal de Jornalistas, que é um debate na FENAGE há muitos anos, para quê? Para cuidar disso. Os jornalistas brasileiros com as entidades pela democracia na comunicação é que podem observar, analisar e ter o conselho de ética, que só não funciona por conta desse freio que o próprio parlamento colocou. Nesse debate, e para finalizar, eu coloco aqui o papel do Congresso brasileiro. Só o Congresso brasileiro pode mudar, pode pôr fim a essa situação que está chegando ao limite. Quando eu questiono por que a imprensa brasileira hoje, em vários setores, está sendo questionada, não é simplesmente por estar falando mal do governo, pelos excessos, pela falta de ética e responsabilidade profissional. Não é por outra coisa. A liberdade precisa estar em todos os momentos, e isso é imprescindível. Para finalizar, qual o papel do Congresso Nacional? E aí a FENAGE está numa luta, está empreendendo essa batalha, e aí o próprio deputado Paulo Pimenta, que é presidente da Frente em Defesa do Diploma e dos Jornalistas, resgatar, então, essa obrigatoriedade para quê? Dar maior qualificação aos profissionais do jornalismo. Em segundo momento, retornar, fazer voltar ao trâmite o projeto
que está em tramitação nessa casa, do ex-deputado Vilmar Rocha, acho que voltou agora, se não me engano, para a questão da nova lei de imprensa democrática, com todas as questões postas, claras. E, por fim, tem ainda o trabalho de resgatar o Conselho Social de Comunicação do Congresso Nacional, que está, desde 2006, inativo. Esse conselho é que pode também ajudar nesses debates da democratização da comunicação no Brasil. Muito obrigado. Deputado Pedro. Uma questão de ordem, eu estou quebrando o protocolo, que quero até pedir desculpa a Vossa Excelência, mas não poderia, em função de uma outra audiência no Palácio, tenho que me retirar em seguida, cumprimentar a Vossa Excelência. E antes de falar de Vossa Excelência e da sua iniciativa, cumprimentar o Mário e o Lino e ao Paulo. Eu acho que teria que até socializar esse depoimento de vocês em forma escrita para fazer o debate.